Bem-vindos a um momento de pura ternura e alegria. Hoje estamos aqui para celebrar a chegada dos pequenos milagres que iluminam nossas vidas, os bebês. E o que poderia ser mais emocionante do que preparar um enxoval perfeito para receber essas preciosidades? É por isso que a Baby Joy é a nossa parceira no amar. É uma marca que entende como nenhuma outra o que significa receber um novo membro da família com amor e conforto, que há anos faz parte das jornadas emocionantes de pais e mães, tornando cada momento com seus pequeninos ainda mais especial. Os enxovais são confeccionados com carinho e dedicação, utilizando os tecidos mais suaves e seguros para a pele delicada do bebê. Cada peça é projetada para proporcionar conforto, praticidade e, é claro, um toque de estilo encantador dos primeiros sonhos aos primeiros passinhos. A Baby Joy estará ao seu lado, ajudando a criar memórias que durarão para sempre. Acesse lojababyjoy.com.br. Oi pessoal, primeira gravação de 2024. Feliz ano para vocês, com saúde, conquistas, alegrias, realizações. Hoje nós estamos gravando numa locação diferente em São Paulo, numa casa nos Jardins. Caso vocês escutem barulhos, tem uma serra aqui fora tirando uma árvore que caiu, teve muita chuva em São Paulo, então às vezes foge um pouco do nosso controle, mas o importante é a qualidade das histórias que a gente conta, que são sempre muito maravilhosas. Hoje a gente vai contar a história da Mari, uma mãe batalhadora, guerreira, que ficou viúva. Tem uma história linda, linda, daquelas que mexem com a gente. Se você trabalha numa empresa que tem a ver com o propósito desse programa, que é dar voz a tantas famílias e quer entrar numa ação com a gente de Páscoa, Dia das Mães, volta às aulas, ou patrocinar uma temporada, entre em contato com a Malu, que está o telefone dela aqui. Se você quiser interagir comigo, ver chegada dos convidados, bastidores, ou me mandar uma DM, meu arroba é Mariana Kupfer. A sua inscrição é muito importante para a gente, então inscrevam-se no canal. É muito simples, é só fazer um login e estar inscrito. Se você mora em São Paulo, pode gravar aqui, deixa o número do teu telefone e manda um e-mail para o amarmaternidade@gmail.com. Emocionem-se comigo nesse episódio aqui da Mari, gente. Eu sempre senti que perderia meu filho um dia, não sei explicar. Sempre que eu ouvia falar da morte do filho de alguém, sentia um frio na espinha como se fosse eu ali. Meu filho era inexplicavelmente um anjo na terra. Não sei o que vai ser da minha vida daqui pra frente, mas tenho muita sede de viver, de ser feliz e cuidar das minhas filhas, que são as pessoas que mais amo na vida. Gosto de falar do meu filho, me faz bem. Obrigada pela oportunidade de poder dizer para as pessoas que Deus é bom até mesmo na dor. No Amar de hoje, vamos conversar com a Mari, que é mãe da Júlia, de 14 anos, da Jamile, de 7, e de Jonathan, que faleceu aos 22 anos em julho de 2023. A trajetória da Mari na maternidade começou bem cedo, após ela engravidar do seu primeiro filho aos 13 anos. Jonathan, seu primogênito, foi diagnosticado com anemia falciforme beta-talassemia aos 2 anos e infelizmente não resistiu após uma grande luta contra a doença. Ela também perdeu seu parceiro Jackson, que teve um infarto um mês antes do casal oficializar o casamento. Mari passou por 2 perdas muito difíceis, mas encontrou forças para seguir em frente pelas suas filhas. Hoje ela vai contar tudo sobre essa trajetória e como elas estão após esse luto tão recente. Mari, obrigada por ter vindo até o programa, tá emocionada, né? Muito. Obrigada mesmo, tua história é muito linda. A tua história na maternidade começou muito cedo. Você foi mãe aos 13 anos de idade. Como é que foi esse momento de vida? Primeiro, obrigada por ter me escolhido. Eu não sei se eu vou conseguir contar a história. Claro que você vai. Mas é muito importante para mim estar aqui. Eu engravidei aos 13 anos, né? E tive ele ainda com 13. Foi muito difícil, porque a gente morava no interior na época, então você ouvir falar em gravidez na adolescência hoje é uma coisa mais comum, né? Não é normal, mas é mais comum. Mas há 22 anos atrás não era, né? Você foi muito julgada? Você teve apoio dos seus pais? Tive muito apoio dos meus pais. Muito. Aonde você morava? Essenciais. Morava com eles em Santa Bárbara do Oeste. E você decidiu seguir em frente com a gravidez, mesmo com os julgamentos, mas com o apoio dos teus pais? Sim, sempre. O Jonathan nasceu e aos 2 anos ele foi diagnosticado com o que eu falei aqui na abertura, anemia falciforme beta-talassemia. Talassemia, isso. Talassemia. Então eu queria que você contasse como é que foi receber esse diagnóstico e quais foram os cuidados a partir daí com o Jonathan.
Então, nós já temos um caso desse na família, que é do meu irmão mais velho, né? Não esperávamos que Jonathan também tivesse, então foi investigado muito quando ele passava muito mal, quando tinha dois aninhos. Então, ainda demorou uns 5, 6 meses para eles terem um diagnóstico. Como é que foi receber esse diagnóstico? Eu queria saber como é que é essa doença, qual o prognóstico, o que a criança sente, como é que vocês chegaram nesse diagnóstico? Então, a anemia falciforme, eu sei muito sobre o do meu irmão e o do meu filho, né? Mas tem vários tipos dessa anemia. Ela afeta diretamente o sistema imunológico. Então, o meu irmão, por exemplo, teve uma deficiência na perna, um desgaste na perna por conta da doença. E o meu filho sentia muito cansaço, era um cansaço excessivo, muita queda de pressão, ele passava muito mal, vomitava, desmaiava. Isso com 2 anos? Isso com 2 anos. Nossa. Como é que foi a partir daí? Qual o prognóstico que os médicos te deram? Quais eram os cuidados com seu filho? Então, a gente também já tinha costume com os cuidados, porque minha mãe, né, sempre cuidou do meu irmão e me ensinou como que a gente cuidaria desse problema. O tratamento é medicamentoso, não tem cura, né? E existe um estudo de cura através de transplante de medula, mas é algo para a gente inalcançável. Então, a gente seguiu com cuidado, era acompanhamento médico e tratamento medicamentoso. Você conseguiu retomar os estudos, ter uma vida acadêmica, ou você parou e foi ser mãe? Não, parei. Parou. Parei. E teus pais te ajudavam financeiramente? Muito. Na verdade, assim, toda a minha gestação e o começo de ser mãe, na verdade, né? Eu precisei 100% dos meus pais, porque eu não trabalhava ainda, então era eles que mantinham a gente. Os anos foram passando, você estava bem, e aí você infelizmente acabou perdendo o teu pai, e ainda nesse período, com 22 anos, você se tornou mãe da Júlia. Como é que foi essa segunda gestação com você mais madura, assim? Então, também foi por um relacionamento rápido, né? Mas eu já era mais madura, já trabalhava, o Jonathan já estava um pouco maior e o tratamento dele, fazendo o tratamento regular, não tinha intercorrência, ou pelo menos não tinha tantas internações como passou a ter a partir do momento que a Júlia nasceu. Então foi tranquila. Minha gravidez da Júlia foi tranquila. O meu medo era que ela tivesse o mesmo problema. O pai do Jonathan foi presente, não foi? Então, ele não foi presente, mas também aos 7 anos do Jonathan ele faleceu. Não sei se ele tinha a mesma doença, mas pela mesma causa-morte. Quando você tinha 24 anos, você conheceu seu marido, Jackson. Isso. Vocês passaram por alguns momentos turbulentos, ele tinha alguns problemas de saúde que vocês não tinham descoberto. Só que, além de tudo isso, ele era um pai maravilhoso para os teus outros 2 filhos. E alguns anos depois, você engravidou pela 3ª vez da Jamile. Como é que foi essa nova fase, com a família completa e você mãe de 3? Foi difícil, foi tão difícil quanto, porque o Jackson era uma figura e muito parceiro, mas a gente tinha muita dificuldade financeira, né? Então, foi bem difícil, porque aí você teria que manter 3, né? Mas quem cria 1, cria 2 e cria 3. Vocês estavam bem, as coisas foram acontecendo, só que em 2022 vocês descobriram que o teu marido estava com uma insuficiência respiratória, além de descobrirem pressão alta e o TDAH, que foi uma descoberta recente. Como é que foi essa fase, tendo que se dividir no cuidado com o teu marido e os 3 filhos? Então, foi uma fase muito difícil, porque o Jonathan, ele sempre se cuidou muito só, principalmente depois de adulto, ele era totalmente responsável pelos cuidados. Uma curiosidade, essa doença que ele tinha, o que a pessoa sente? Então, ele se sentia muito, por exemplo, ele subia uma escada, ele se sentia mal, de cair pressão, então ele não podia fazer nada que tivesse um esforço físico muito grande. Tipo, sair nesse calor? Não. Então, vocês tinham acabado de descobrir tudo isso do seu marido, como é que foi a partir daí? Então, o Jackson já tinha, na verdade, pressão alta, nós descobrimos o TDAH depois, e depois eu acredito que também por conta do tratamento
com o TDAH, ele desenvolveu a insuficiência respiratória, porque era um tratamento medicamentoso também. E como é que você se dividia no cuidado com o teu marido e os 3 filhos, mesmo o Jonathan já sendo maior e conseguindo se cuidar, vamos dizer assim? Então, o mesmo doente, o Jackson, mesmo o Jonathan doente, eles sempre me ajudaram muito, principalmente em casa. Então, o Jonathan cuidava das meninas para eu trabalhar. Nos últimos meses de vida, o Jackson já estava afastado do trabalho, ele trabalhava conosco, ele já estava afastado do trabalho, em casa. Então, a dificuldade mesmo era trabalhar para manter tudo isso, né? Eu não tinha problema em sair de casa, porque eu tinha o apoio deles. Em cuidar das meninas, em cuidar da casa, mas o meu maior desafio era manter tudo isso. Você trabalhava na época? Sempre trabalhei. E ele? O meu esposo trabalhava com a gente, ele era cabeleireiro. É verdade, ele acabou se formando cabeleireiro. E aí você e o Jackson decidiram oficializar a relação, marcando o casamento. Isso, na verdade a gente sempre quis, né? Com o tempo a gente acaba, esse desejo todo acaba esfriando. Já tínhamos 12 anos juntos, e quando ele descobriu que estava doente, eu acho que foi um desejo maior por conta da situação da doença, né? Tanto que a data foi escolhida no dia do aniversário dele, dia 15 de janeiro. 6 meses antes da data mesmo do casamento, a gente resolveu casar. Então, a gente preparou tudo muito rápido, mas não deu tempo. O que aconteceu? O casamento estava marcado para o dia 15 de janeiro, ele faleceu no 23. 2023. Ah. E ele faleceu no dia 8 de dezembro de 2022. O que houve com seu marido, Mari? Ele estava já com insuficiência respiratória, tomando medicamento, e teve um infarto, deitado na cama. Meu Deus do céu. Como é que foi para você cuidar dos 3 e lidar com a perda do teu amado parceiro, e como é que foi essa nova fase para vocês? Então, para mim a dificuldade maior assim da morte dele foi realmente não ter a presença porque ele era muito incrível, assim, ele era muito divertido e a gente costuma falar que quem não conheceu ele perdeu. Mas as crianças sofreram muito, tanto que ele passou mal dentro de casa, e depois que ele faleceu, a gente não conseguiu ficar mais dentro de casa. Eu não cheguei a voltar para minha casa. Foram até os meus amigos que fizeram a minha mudança para outra casa, né? Porque as crianças não conseguiam entrar, porque eles viram o desespero, foi de madrugada. Então, puxa, que difícil. A gente ficava dividido entre fazer massagem cardíaca e gritar por socorro, eu e meu filho e as 2 meninas em casa. Muito novinhas, né? Então foi um momento, assim, desesperador. Mari, você foi, na medida do possível, tentando refazer tua vida, né? Você falou que o trabalho te ajudou muito. Sim, né? na semana Uma válvula seguinte. de escape. E o Jonathan começou a dar indícios que não estava bem. Então, eu queria que você contasse como é que foram esses dias. Então, o Jackson não era pai do Jonathan, mas eles se davam muito bem. Muito bem. Então, cozinhavam juntos e conversavam. Eles ficavam muito dentro de casa, os dois, né? Por conta da limitação dos dois. Então, eu acredito que quando o Jackson faleceu, o meu filho não conseguiu superar, na verdade, a perda dele. E ele ficava muito preocupado em me preocupar com o que ele estava sentindo. Então, qualquer coisa que ele sentia, ele não me falava. Porque ele via o teu luto, o teu sofrimento, não queria te aborrecer. Eu acredito que era com medo, na verdade, eu vou pro hospital, vou ficar lá. O que ele sentia? Então, quem tem anemia falciforme tende a ter uma evolução de qualquer tipo de infecção muito rápida. Sei. Então, ele tinha muito problema respiratório. Pneumonia. Nossa, então na Covid deve ter sido... Nossa, foi desesperador para mim. Imagino. Na Covid foi desesperador. E engraçado que eu falo que eu sempre senti que eu ia perder meu filho, mas na Covid, quando ela passou, parece que para mim chegar ao final dela foi uma vitória. Porque parecia que a partir daquilo não é possível que eu perderia meu filho. A gente passou por uma pandemia e a gente conseguiu passar ileso, ninguém em casa pegou. Então o Jonathan começou a se sentir mal, não quis te deixar preocupada. E aí vocês tiveram várias idas e vindas do hospital, Sim, né, Mari? muitas. Como é que foi esse momento? Então, ele geralmente eu conseguia identificar que ele não estava bem e perguntava, e eu acho que ele não conseguia segurar, porque ele segurava a dor mesmo, de suportar a dor, para não me preocupar. Então, em algumas vezes eu pegava ele chorando dentro do quarto, aí eu insistia para ir para o hospital, ele ia. Ele fazia
tratamento no Hospital São Paulo. No ano em que ele faleceu, o Hospital São Paulo estava em reforma, então o pronto-socorro não estava funcionando. E nós nunca tivemos problema no tratamento dele, nunca tivemos. Sempre ele teve pronto atendimento, tanto no Hospital São Paulo quanto no Hospital Brigadeiro, quando ele fazia lá também. Mas a partir do momento que começou a reforma do Hospital São Paulo, a gente tinha que migrar para outros pronto-socorros. E o tratamento dele, quando ele chegava com dor, era através da morfina. Então, até a gente conseguir um médico que desse essa morfina para ele, porque sempre tem aquela desconfiança, nossa, será que não é um usuário? Então, demorava muito, ele ficava muito cansado, a gente já chegou a ficar no hospital, 3 dias esperando atendimento, e eles fazendo a medicação, mas não com a morfina. Mas onde ele sentia dor? Ele sentia dor no peito, por conta da pneumonia, porque era sempre pneumonia. E dor nos ossos, por conta da falsização no sangue, né? Os glóbulos vermelhos, eles são como uma foice. Então, eles se atracam, como se entupisse uma veia, e você começa a sentir dor. Eu estou te explicando do modo chucro, né? Não tem muito como explicar. Mas sentia muita dor nas juntas, nos joelhos, na perna. Aonde os glóbulos se atracavam, dava muita dor. Eles chamam de crise álgica, né? E como é que foram essas idas e vindas de hospital até o Jonathan partir? Nas 2 últimas vezes foi uma situação muito difícil. Eu acredito que ele ficou mais resistente em me avisar da última vez, que foi quando ele faleceu, porque da penúltima vez que nós fomos, nós tivemos problema com um médico. E ele sempre com o mesmo discurso. A gente vai tentar outro medicamento, e se a gente não conseguir, a gente parte para morfina. Mas eu já tratava o meu filho há 22 anos. Não tinha outro medicamento que a gente conseguia parar a crise dele. Não tinha outro. Então, eu explicava isso desse mesmo jeito para todos os médicos. E ele, mesmo assim, eu vou tentar outro. Os medicamentos nem cessavam a dor. Nossa. Então, até que eles ficassem testando qual medicamento dava certo, enquanto isso ele sentia dor. Então, nessa penúltima internação, eu fui até o médico, pedi para que ele fizesse, então, na verdade, eu implorei para que ele fizesse a medicação. Ele falou que ia ver com a administração, eu sei que tivemos uma discussão, ele chamou a administração, eles chamaram a polícia, porque eu queria que medicassem o meu filho. Ele estava sofrendo. Nesse dia eu não fui presa, porque eu pedi ele estava numa sala de medicação e a gente estava na recepção. E eu pedi pro policial ir ver o meu filho. Então eu levei ele. Mas por que chamaram a polícia? Porque aí a gente começa a ficar desesperado e você quer atendimento pro filho. Não tem atendimento. Faz uma escarcel, né? Aí eles chamam a polícia. E no relatório estava escrito lá que ele tinha dado, eu não sei qual medicamento, de pirona, não sei. Não lembro agora. Só que quando a polícia chegou, o médico disse para ele que tinha dado para o meu filho morfina. Então eu corri até a sala de medicação, peguei a ficha e levei para o policial. Eu falei assim, não tá descrito morfina aqui. Ele não prescreveu morfina. Então o policial viu que o médico estava mentindo, pediu para ele para que atendesse meu filho. Isso depois de eu levar o policial até lá. E falar para ele, falou assim, não tem condições de eu ficar calma, vendo meu filho sofrer, eu não consigo. O policial orientou o médico e foi embora. O médico chegou até mim e falou assim, olha, como nós demos o medicamento para ele agora, a gente vai dar morfina, mas só daqui 3 horas, quando esse medicamento, acho que sair da corrente sanguínea, passar o efeito, não sei. Quando deu 3 horas, em ponto, eu fui atrás dele para ele dar morfina pro meu filho. Cheguei na recepção, a moça sabia com quem eu queria falar. Então ela pegou o telefone para ligar para esse médico. Só que na hora que ela pegou o telefone, ela olhou para mim por cima do ombro, para ver se eu estava atrás dela. Eu já entendi que ela não ia chamar. Ela desligou e falou assim, olha, eu não tô achando ele. Eu vou procurar. Eu falei, tá bom. Ela foi por um lado do hospital, eu fui pelo outro. Quando eu encontrei ela estava rindo. Ela estava rindo com o médico e falou para ele assim, a Pitbull tá atrás de você. Nossa, que loucura. Que era exatamente assim que eu me comportava com meu filho.
pra defender ele, com Lógico. certeza. Aí eu cheguei perto dela, eu falei pra ela, eu falei assim, eu espero que você nunca precise ver o seu filho sofrer com as mãos atadas igual eu tô aqui. Porque você é fraca, você não aguentaria. Eu já sabia que eles não iam atender o meu filho, então eu tirei ele de lá, fui até o hospital de Barueri, tive um atendimento lá através da filha de uma amiga, que conseguiu uma vaga para ele lá. Então, depois dessa situação, foi o episódio que ele faleceu. Então, eu creio que ele já estava sentindo dor há dias. Mas eu acho que machucava ele me ver naquela situação de briga, de implorar por atendimento. E ele demorava muito para falar. Então, dessa última vez, quando ele resolveu me falar, ele já estava com infecção generalizada, dentro de casa. Nossa Senhora. Mari, eu sempre falo para as mães aqui que não tem na literatura ou nada do que eu vá falar que vá amenizar, porque isso é uma coisa incompreensível mesmo. E eu sinto muito pela tua perda, 2 perdas seguidas. Como é que você contou para as irmãs a partida do Jonathan? Ele foi internado, eu saí do hospital. Eu nunca imaginei chegar no hospital e não sair com meu filho. Então, pra mim, era certo que eu ia chegar. Socorri, ele saiu com vida dentro de casa. Então, eu só tava esperando o horário da visita pra voltar e ver como ele estava. Mas aí, nesse meio tempo, eu senti vontade de pedir pra essa filha dessa cliente que trabalhava lá, pedir pra ver como ele estava, né? Chamei essa minha amiga, falei, olha, sua filha tá de plantão? Tá, ela é técnica de enfermagem. Falei, tem como ela ver como o Jonathan tá? Depois de uns 3 minutos, ela me mandou mensagem perguntando onde eu estava. Então, quando ela perguntou assim pra mim onde eu estava, eu já sabia que meu filho tinha morrido. Porque aonde eu estava não era nada... não tinha a ver com o que a gente estava conversando. Então, ela poderia voltar falando assim, ó, ela não achou ele, ou então ela achou ele tá bem, ou olha, eu tô tentando falar com ela, não consigo. Então, quando ela perguntou pra mim onde eu estava, falei pra ela, eu tô em casa, mas por quê? Aí ela falou assim, se você for pro hospital, passa aqui em casa que eu quero ir com você. Aí eu liguei pra ela. Aí eu perguntei pra ela, ela falou assim, oi, eu falei, só me responde uma coisa, ele tá vivo? Aí ela falou assim, calma, Mari. Eu falei assim, eu sei que aconteceu alguma coisa, eu tô sentindo que você quer me falar alguma coisa. Eu acredito que ele já estava morto, ela já sabia, eu nunca perguntei. Só que ela falou pra mim que ele estava em coma. Então, quando eu saí de casa, minha filha mais velha já sabia que ele estava... que tinha algum problema com ele. Não fui eu que contei pra elas. Quem contou foi uma amiga que é psicóloga. Achou uma forma mais tranquila de contar. Não Pras sei meninas. também. Isso, eu também não sei como foi que ela contou. Hoje faz 8 meses que teu filho partiu e o teu marido partiu um pouquinho antes, né? Sim. 1 ano. Como é que você diria que vocês estão hoje? As 2 meninas e você? Eu gosto de falar do meu filho, porque ele era muito abençoado. E me faz bem falar dele. Então, as meninas eram muito apegadas a ele, elas falam muito nele. Eu acordo todos os dias pedindo só para Deus amenizar a minha dor, para que eu consiga viver aquele dia sem nenhum tipo de amargura, porque eu gosto mesmo de ser feliz e de dar risada. Eu sou uma pessoa feliz. E como é que as meninas estão? Hoje elas estão bem melhor. A do meio sofre um pouco mais, porque era mais próxima. E você tá trabalhando? Tô trabalhando, nunca parei. Parei alguns dias, acho que uns 15 dias depois do falecimento dele. Você passou por uma jornada de muita força, resiliência, perdas, fé, luta. Se você pudesse dar um recado para as mães que estão assistindo a gente, que passaram ou passam por algo similar a você, o que você diria? Confiar em Deus, porque Deus é bom. Eu sinto a Deus em todos os momentos da vida e da morte do meu filho. E eu pedi muito a Deus que se aquilo era o melhor para o meu filho, só para que ele me desse força para suportar. E ele tá dando, então era o melhor para ele. Nossa, que sorte ele teve de ter essa mãe maravilhosa, que sorte você teve de ter esse filho maravilhoso. Ele era muito maravilhoso. Mari, qual você diria que foi a maior lição ou lições que a maternidade te trouxe? Olha, meu filho, eu acho que eu sempre imaginei que tinha engravidado cedo demais. Mas eu tinha que viver com ele 22 anos. Então eu engravidei no tempo certo. Eu acho que a lição é isso. Deus faz tudo
no tempo certo. Mari, obrigada. Boa sorte para você e para sua Obrigada. família. Espero que você consiga ter um ano de alegrias com as suas filhas, de paz, de conquistas. Tenho certeza que o Jonathan e seu marido estão super orgulhosos da mulher e mãe que você é e sempre foi. A intenção é fazer com que eles se orgulhem mais e sempre, porque eles eram maravilhosos.